Olá, beleza? Como é que anda aí a preparação para o Enem 2021? Hoje aqui a gente vai fazer a resolução dos exercícios de Química do Enem 2020, beleza? Meu nome é Leonardo Paim e a gente continua depois da vinheta. Beleza, antes de continuar aqui, ó, deixe o seu like aí, se inscreva e ative o sininho, maravilha? E lá no final do vídeo, se você não gostar, dislike tudo, mas se gostar, compartilha com seus amigos. Beleza? Deixa eu me reduzir aqui. Maravilha. Beleza. O exercício primeiro que vamos resolver é a questão 92. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Maravilha? Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Não! Porque a panela de pressão, certo? Ela tem um sistema e tem a chamada válvula de segurança. Beleza? Dilatação da panela e desconexão com sua tampa? Não, a panela ela é fabricada para aguentar essas condições. Perda da qualidade nutritiva dos alimentos? Também não. Deformação da borracha de vedação? Não, a borracha de vedação geralmente é feita de silicone, beleza? E essa temperatura que a gente chega ali, ela não vai deformar a borracha. Então, nos resta aqui, ó, alternativa E. Ok? O que acontece? Quando a gente tem aqui, né, a panela de pressão, quando ela começa a sair os vapores, a gente está aqui, ó, no ponto D, na temperatura de ebulição da água. Beleza? Quando a gente tem uma transição de fase da água do líquido para o gasoso. Okay? Então, quando a gente está nessa transição, o que acontece? A temperatura do gráfico, ela vai ser constante durante todo o processo de transição. Okay? Então, não adianta o fogo tá com a chama alta, beleza? Porque a gente não vai ter o acréscimo da temperatura. Então, a gente acaba desperdiçando o gás. Então, quando a gente reduz a chama, a gente está, na verdade, conforme marcamos aqui, evitando um gasto desnecessário do gás. Beleza? A questão 93. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros. Como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Beleza? Vamos destacar aqui, ó, menos energia, menores quantidades de resíduos. Ok? O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de. Então, ele quer saber o que a nanotecnologia favorece nas reações químicas. Beleza. Vamos aqui, ó, só falar o que é uma nanotecnologia. A gente está na escala de nanômetros, beleza? Então, ó, quando eu ainda chego no caso aqui do exercício, que são nanomateriais catalíticos, ou também conhecido como nanocatalisadores, o que a gente tem? Se eu tivesse aqui, ó, um catalisador macro, né, um catalisador aí com partículas no tamanho de milímetros. Quando eu vou em nano, eu faço o quê? Eu pego essa partícula e vou dividir em pedaços muito menores, beleza? Quando isso acontece, eu tenho um grande aumento na área superficial. E essa é a característica dos nanomateriais, beleza? É um material que tem uma alta área superficial.
Esses materiais, quando a gente aplica em eletrodos de baterias, por exemplo, ele aumenta a taxa de carga e a capacidade do armazenamento da bateria. Beleza? Ele vai aumentar a capacitância da bateria. No caso dos explosivos, ele vai aumentar a potência gerada por menores quantidades de materiais. E nas reações químicas, ele tem uma propriedade, uma característica muito interessante, que ele diminui a temperatura e a energia necessária para executar as reações químicas. Ou seja, quando eu faço o uso do nanocatalisador, certo? Se eu comparo com um catalisador na escala de milímetro ou centímetro, certo? O que acontece? Ele vai diminuir a energia de ativação dessa reação. Ok? Então, duas características extremamente importantes dos nanocatalisadores: diminui a energia de ativação e aumento devido ao aumento da área superficial. Quando a gente vai nas nossas respostas aqui, ó, a gente tem lá o item A, alta pressão, não. Alta temperatura, não. Excesso de reagentes, não. Maior superfície de contato. Então, ó, o eixo da aplicação dessa tecnologia vai estar aqui, ó, relacionado, a resposta vai ser o item D, está relacionado com a maior superfície de contato. Como eu disse, elevada energia de ativação? Não, muito pelo contrário, né? Quando a gente faz o uso de nanocatalisadores, a tendência é que a energia de ativação das reações ela diminua. Beleza? Então, questão 93, item D. Questão 95. Para garantir que os produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Veja bem, aqui na equação eu tenho aqui na equação química eu tenho aqui, ó, o cloreto de cobalto, que vai reagir com 6 moléculas de água, ok? E vai formar, então, o cloreto de cobalto hexa de 6 hidratado, beleza? Hidratado porque está representado pelo pontinho aqui, que significa que foi uma reação de hidratação. E essa reação ainda tem um ΔH menor do que zero. ΔH menor do que zero significa que a reação é exotérmica, beleza? Vamos lá. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Beleza. Quando a gente olha a reação aqui, ó, de equilíbrio, a cor rosa é dos produtos, ok? Então, eu tenho aqui, ó, numa reação de equilíbrio, eu tenho reagentes, beleza? Que viram produtos. Opa, maravilha. Então, ó, pelas respostas, resfriaria no congelador. Uma reação de equilíbrio exotérmica, o que acontece? Para eu deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, né? Aqui, ó, produto direito, reagente esquerdo, eu tenho que fornecer calor e não retirar calor. Se eu resfrio, eu desloco mais ainda a reação para o lado dos produtos, ok? E nesse caso, a coloração vai continuar rosa. Então, está errado. Veja bem, na borrifaria com spray de água, eu adicionaria mais água na reação. Olha só, se eu adiciono aqui, ó, mais água do lado esquerdo, eu vou deslocar o equilíbrio químico para o lado direito. Então, continua rosa. Envolveria com papel alumínio? Para mim não faz sentido. Olha lá, o item E também. Embrulharia em guardanapo de papel? Nenhuma das duas reações afetaria esse equilíbrio químico que a gente tem aqui no exemplo, ok? Entretanto, o item D, ele fala o seguinte: aqueceria com secador de cabelos? Sim, né? Eu tenho uma reação exotérmica. Eu forneço mais calor, né? Está tendo liberação de energia. Se eu forneço mais calor, eu vou, na verdade, para satisfazer o equilíbrio químico, eu vou deslocar essa reação para o lado dos reagentes. Beleza? Ó, produto rosa, reagente azul. Então, se eu aquecer essa reação aqui com o meu secador de cabelo, eu vou voltar do rosa para o azul, beleza? Podendo assim reutilizar o cartão mais uma vez ou outra. Ok? 95, questão. Opa!
95, resposta D. Dado. Beleza? Para quem não conhece, essa reação era utilizada naqueles galinhos do tempo. Beleza? Ok. Pesquisadores, questão 97. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha, invisíveis a olho nu, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Opa! Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram o corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é radioterapia, cromoterapia, quimioterapia, fotoimunoterapia ou terapia magnética. Bom, vou descartar a letra E porque não tem nada de magnético aqui. Maravilha? Então essa daqui não é. Fototerapia, veja bem, eu tenho uma luz, beleza? Que é o infravermelho. E aqui meu infravermelho. Mas os anticorpos, ok? Então, ó, eu tenho uma fotoimunoterapia. Beleza, o nome cabe. Químio, cromo e radioterapia não cabe, né? Se a gente combinar os dois, as duas coisas aqui utilizadas, como uma luz, que é o infravermelho, mas o anticorpo que faz parte da imunoterapia. Beleza? Então eu tenho foto com imunoterapia. Então a resposta é item D também. Beleza? Essa tecnologia é conhecida na área da pesquisa como Drug Delivery. A gente tem uma molécula, que nesse caso aqui é o IR700, ele vai carregar, vai levar esses anticorpos, né? Ele vai levar até a molécula que tem o tumor. Okay? Então, quando eu insiro o infravermelho, essas moléculas que combatem o câncer, elas são liberadas. Beleza? Desse jeito, eu aumento a eficiência desse imunossupressor. Ok? Beleza. Questão 99. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Beleza, falei em bomba atômica, estou falando de fissão nuclear, ok? Olha, veja bem, na fissão nuclear, o nêutron, né, ele vai aqui entrar em contato com o núcleo do átomo de urânio 235, certo? Esse átomo vai aqui criar uma instabilidade, formando o urânio 236, e vai acontecer o quê? Uma fissão. Ele vai quebrar em dois outros átomos de massas moleculares, de massas menores, como é o caso do bário, de massas e números atômicos menores. Ele vai formar, então, bário mais o criptônio. E nesse processo é resultado também a liberação ou a formação de 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão entrar em contato com outras moléculas de urânio, ok? Então, um nêutron vai gerar 3 nêutrons através da fissão, e vai entrar em contato com outros 3 átomos de urânio, beleza? E assim a reação vai acontecendo subsequentemente, e esse nome a gente chama de reação em cadeia. Ao momento que começou, não tem mais volta. Beleza? E isso gera uma grande quantidade de calor. Então, ó, a fissão nuclear ela vai ser provocada pelos nêutrons. Esse é o princípio da bomba atômica.
quando olhamos nossas respostas, é o item A, fissão nuclear. Às vezes a gente poderia confundir com a fusão nuclear do hidrogênio, beleza? Só que não é provocada por prótons, né? A fusão nuclear é uma junção de dois núcleos de hidrogênio. Essa reação ela ocorre na superfície solar, beleza? E não é o princípio da bomba atômica. Desintegração, associação e decaimento também não tem nada a ver com a bomba atômica. Ok? Então a resposta desse item é alternativa A. Questão número 103. Ele fala o seguinte: a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Bom, 1. Vou chamar essa aqui de etapa 1, preparação da matéria-prima. Seleção dos grãos. Aqui a gente faz a separação das sujeiras mais grossas, como terra, pedaço de metal e o que for, ali junto com os grãos. Descascamento. A gente vai simplesmente separar a polpa da casca. Trituração, rompimento dos tecidos e das paredes das células. Aqui já é uma etapa né? Tanto a trituração quanto o cozimento é uma pré-etapa, né? Para poder fazer a extração dos óleos vegetais, ok? E são também aqui, ó, a trituração, rompimento dos tecidos e paredes, e o cozimento aumenta da permeabilidade, né? A gente vai expandir a estrutura ali desses vegetais, o que permite uma maior facilidade no processo de obtenção dos óleos vegetais, ok? Na etapa 2 é a extração do óleo bruto propriamente dito. Primeiramente, a gente faz um processo físico, que é a prensagem. Tá? A gente vai fazer a remoção parcial do óleo. Na segunda etapa, a gente faz uma extração através de um solvente. Então, essa é uma extração chamada de extração a solvente, beleza? Então, o óleo bruto vai ser extraído com hexano. E o terceiro e último, a gente faz a destilação, que a gente vai pegar o óleo e fazer a separação do solvente, ok? A destilação é feita através a separação através dos diferentes pontos de ebulição dos componentes que estão ali de uma determinada mistura. Maravilha? Então vai perguntar, ó, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Vamos lá. Trituração? Não. Cozimento? Não. Prensagem? Não. Trituração, prensagem são processos físicos, né? Não tem nada a ver com a polaridade das substâncias. O cozimento também não. Extração. Bom, aqui na extração, ela é feita através do hexano, que é um solvente apolar. Beleza? O solvente apolar. O que acontece? O óleo, ele também tem uma cadeia carbônica muito longa e tem essa característica apolar bem evidenciada. Então, sim, a extração é o processo aqui que usa a polaridade das substâncias dentro dessas aqui da etapa de obtenção dos óleos vegetais, beleza? Destilação, não, como eu citei, a destilação ela é uma separação feita através das temperaturas de ebulição das substâncias, beleza? Olha só, aqui eu só coloquei para vocês aí, ó, dentro do laboratório a extração é feita dessa forma, ok? A gente tem um equipamento dentro do laboratório que chama Soxhlet, o material sólido é adicionado aqui, o solvente fica embaixo, ele vai evaporar e tudo aquilo que tiver a polaridade próxima, né, ele vai extrair do material sólido, ok? Beleza, questão número 104. Questão 104 fala o seguinte: o dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus, e retorna ao estado gasoso a temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver a radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese, até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica,
fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Beleza. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da redução do potencial hidrogênio iônico. E aí é a questão número 104. Bom, o CO2, né, em contato com os vapores de água, ele vai formar o ácido carbônico. Sim, pode haver a redução do potencial hidrogênio iônico. O potencial hidrogênio iônico é a redução do valor de pH da água. Redução significa que o pH vai ter um caráter mais ácido. Restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes? Não. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos? Não. Limitação da transferência de energia entre os seres vivos? Não. Retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos? Não. Beleza, é uma questão mais de biologia, né? Mas eu acabei inserindo aqui por causa da... que sim, o gás carbônico na atmosfera, e quando ele entra em contato com a água, ele pode diminuir o pH, porque vai formar o ácido carbônico. Beleza? Então aqui a resposta desse item é o item A. Beleza? É uma questão meio que interdisciplinar aí. 107. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme de fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. Cadeia poliinsaturada, vamos marcar aqui. E hidroxila em carbono terminal. Hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas: 1, 2, 3, 4 e 5. Qual substância o empresário deverá utilizar? Beleza, olha lá, deixei grifado lá no enunciado. Ele tem uma cadeia poliinsaturada, significa que tem que ter mais de uma ligação dupla. Então, ó, vamos eliminar os nossos componentes. Item 2, eu só tenho uma ligação dupla. O item 1 tenho duas, então fica. Item 2, só uma, então a gente vai eliminar. Beleza? Item 3 não tem ligação insaturada, então a gente vai eliminar. Item 4 tem ligação insaturada, né? Esse daqui representa a C dupla alternada, então ele tem mais de duas, vamos segurar. O item 5 também tem aqui mais de uma ligação insaturada, né? Tem duas duplas ligações, então a gente permanece. Aí ele fala que tem que ter uma hidroxila em carbono terminal. Então vamos do 5 para trás. Essa representação aqui no final não é hidroxila, certo? Porque eu tenho carbono, hidrogênio, C dupla O. Isso daqui é um grupo aldeído. Beleza? Então isso daqui não é hidroxila. Então a gente vai cancelar também o item 5. Vai nos restar agora item 4. Ele fala que tem que ser hidroxila em carbono terminal. Quando a gente observa essa molécula 4, a hidroxila não está no carbono terminal, porque esse grupo aqui, ó, o benzeno mais o OH, é um grupo fenol. Beleza? E ele não está no carbono terminal. Ele teria que estar ligado em um desses 3 carbonos aqui para ser um carbono terminal. Então nos restou apenas o item 1, a substância do item 1. Ele contém 2 ligações duplas, 1, 2, e sim, a hidroxila está no carbono terminal, beleza? Então a resposta é item A. Maravilha? Item A. Volta. Questão 111. Aqui nesse caso ele fala o seguinte: mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de perfluoratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais porque
As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis? Não. Vamos ver quem resultou aqui. Eu vou ter aqui o sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, perclorato, gases, aí vai, dióxido de nitrogênio e enxofre. Não, nenhum desses daqui são inflamáveis. Certo? Ainda dá a afirmação ainda, as substâncias resultantes da queima são inflamáveis? Não, a grande maioria aqui não é inflamável. Então não atende. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos? Também não. Beleza? O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto? Não, de maneira alguma. A grande toxicidade vai estar aqui, ó, em bário, chumbo e crômio, né? E cromo. Ó, bário, chumbo e cromo, esses são os mais nocivos aqui para o ser humano, né? Para os seres vivos. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica? Beleza, ó, contém metais pesados? Sim. Chumbo, bário, cromo tá lá. E gases tóxicos? Quem são os gases? Dióxido de nitrogênio e enxofre. Beleza, ó, dióxido de nitrogênio, NO2 e enxofre. O enxofre vai formar SOX, ok? Esses dois gases aqui, ó, são tóxicos. Então, a alternativa D está correta. Beleza? Lembrando que NO2 e SOX, eles vão ser responsáveis lá, um dos responsáveis, né, pela formação da chuva ácida. Beleza? Então, é o item D. D, só parece só dar D. Beleza. O material particulado gerado se deposita na superfície de folhas e plantas. Não, impedindo os processos de respiração celular. Não, fogos de artifício. Nem dá para falar isso. Beleza? Pessoal, ó, eu vou parar por aqui a nossa aula. Ok? Aí eu vou fazer a parte B com as demais questões. Beleza? Para o vídeo tá ficando muito longo já. Estamos aí em quase 30 minutos. Maravilha? Então, ó, logo mais eu já vou postar lá no nosso canal a parte 2 da resolução, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões, quiserem fazer algum comentário, coloca aí para mim após a descrição do vídeo, beleza? E aí na descrição também vai ter o canal lá do Telegram. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo direto lá pelo Telegram. Maravilha? Muito obrigado, senhores e senhoras, e até a próxima.